Então, para registrar, bom dia a todos aí mais uma vez. Hoje é dia 1º de junho, nós vamos iniciar uma aula da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos. Eu sou o professor Paulo Vieira e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre os sistemas urbanos, a questão da cidade, né, no contexto dos sistemas urbanos. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre aquele texto que eu pedi para vocês fazerem uma leitura e uma síntese dele, né? Uma super síntese, né? Da parte inicial. É um texto bem grande, um relatório bem grande, né? Que eu sugiro dar continuidade depois aí na leitura, né? Aqui no curso a gente vai ver alguns pontos mais específicos dos sistemas urbanos, e nesse primeiro momento a gente quer trazer uma visão bem geral, assim, mas que seja uma visão introdutória do que a cidade é em relação a esses sistemas urbanos, sabe? E que é o enfoque aqui da disciplina, até mesmo porque a abordagem mais técnica, né, vamos dizer assim, do futuro aí profissional, né, da engenharia urbana, né. Então, a gente quer passar uma visão geral aqui desses elementos da cidade e tal, né, como eu passei na aula ontem. Lembrando que a gente, no curso, vocês vão ver algumas disciplinas, vão ter, né, algumas disciplinas aí bem específicas em relação à morfologia da cidade, em relação a gente, né, denomina muitas vezes do planejamento urbano, mas esse termo planejamento urbano a gente tem que entender que engloba tudo. Então, não engloba somente a questão da organização do espaço urbano, não, sabe? Então, por exemplo, uma parte do planejamento urbano, né, é a questão dos sistemas de transporte. Outra é o planejamento, por exemplo, dos elementos do saneamento. Então, falar em planejamento urbano, muitas vezes a gente, né, de forma limitada, acaba conceituando só na questão da organização do espaço territorial, né? Que vocês vão ver bastante isso aqui, e está ali também dentro de um instrumento importante aí, me desculpa, para o profissional da engenharia urbana, né, que é o plano diretor, né? Então, um instrumento importante para esse planejamento do município, envolvendo aí diversos segmentos, né, da cidade, tá? Pois bem, então nós vamos começar aqui com essa aula. Eu queria trazer alguns pontos sobre o relatório, né, que eu pedi para vocês lerem alguns capítulos deles lá, os capítulos iniciais, né. Nós vamos, depois dessa aula aqui, dar sequência no conteúdo, com a parte mais específica dos sistemas urbanos, como eu falei. Então vocês vão ver na próxima aula já o sistema viário, depois o sistema de saneamento, energia, comunicações. Aí a gente volta lá no final da disciplina, falando um pouco sobre essa organização do espaço urbano, falando um pouco sobre o zoneamento urbano. E aí tem um pouco a ver com a sequência daquele texto do relatório. Então, nós vamos ver esse relatório mais lá na frente, né? Mas eu sugiro como uma leitura, assim, muito agradável, né? A gente tem o hábito de ler muita notícia do dia a dia, né? E aí, para esse início de vida profissional de vocês, né? Que está sendo formado aqui, né, pelo curso, eu sugiro que, né, façam sempre que possível uma leitura técnica também, né? Não somente para estudar para uma prova, mas também para poder ir agregando aí a compreensão de vocês maior sobre um determinado problema. Então, aquele relatório ali, em termos assim de necessidade aqui na disciplina, né? Necessidade que eu digo de apresentar, né,
alguma atividade, foi naquele primeiro momento, e depois no final, como eu estou falando, na hora que a gente entrar lá na parte de zoneamento, aí a gente então vai dar uma abordada nesses outros 2 capítulos que a gente tem ali, quando falou aí desse primeiro enfoque do curso, né, que é do relatório, melhor dizendo, né, que é essa análise da morfologia da cidade, da forma da cidade, né? E aí ele começou ali falando, né, dessa relação com a região e tal, né? Mas antes de entrar em alguns pontos específicos ali do relatório, só queria registrar isso, né? Então, quem não quiser dar continuidade na leitura do relatório, não tem problema, mas eu coloco aí como uma ótima sugestão de leitura, até mesmo para vocês, né, compreenderem o que o mundo todo está se pensando em relação a esse maior desafio que a humanidade vive no momento, né? E aí, então, eu já começo a introduzir alguns pontos aqui do relatório, e depois eu abro a palavra para vocês, tá? Se você quer vontade para poder participar, trazendo alguma consideração, alguma dúvida do que leu lá, né? E aí a gente fazer um rápido debate aqui, mas para, né, entrarmos um pouco nesse assunto do relatório e tal. Então, coloca as cidades como um dos principais elementos para o combate a essa pandemia que a gente está vivendo, né? A maior pandemia nos últimos 100 anos aí, e que tem impactado toda a humanidade por mais de um ano, né? Naturalmente que alguns lugares, né, tiveram uma resposta mais rápida do que outros, tem, né, questões, né, de gravidade, né, talvez menor, né, tem características diferentes. Então, lógico que, né, nós tivemos aí diferenças em termos tanto dos impactos sofridos, assim como, né, das respostas dadas por diversos elementos. E é isso que o relatório traz bem interessante, que ele faz, né, essa abordagem a partir aí de um registro de dados e também de iniciativas, né, de ações de mais de 1.700 cidades, né, no planeta todo, né, todo mundo. Então, essas experiências, né, e quando a gente trata de cidade, né, gente, assim, de gestão de cidade, né, essa palavra, quando falar também de gestão, né, muitas vezes a gente compreende ela de forma limitada também. Então, quando fala em gestão, a gente pensa, olha, o que está incluso em gestão? Está o planejamento, está a operação, está a questão da regulação, normatização, né, criar regras, né, as leis normativas, e também o monitoramento, fiscalização. Então, esses 4 elementos sempre tem que estar presente quando a gente falar em gestão de algo público, né? Gestão de cidade, né, ainda mais, né? Então, essa gestão da cidade, né, ela acaba sendo muito importante, né, para esse combate, né, da pandemia, né? Então ele traz essas experiências aí dessas 1.700 cidades, né, em todo o mundo, né, e que, né, acabam aí gerando diversos pontos do relatório. Então, eu anotei alguns pontos aqui que eu queria destacar com vocês inicialmente, para quebrar um pouco o gelo, né, inicial aqui da aula e tal, mas depois eu queria ouvir um pouquinho vocês, tá? Então, deixa eu fazer aqui uns pontos que eu destaquei, né, do relatório. Então, o relatório lá, né, explora como cidades bem planejadas, combinando espaços, isso aqui é uma questão bastante interessante e que já vem sendo abordada nessa forma de planejamento urbano, de gestão de cidade, que é espaços combinados.
espaço combinado com residencial, comercial, espaços públicos, né? Então, esses espaços combinados, e não ser só um espaço residencial, um espaço comercial, né? Ele aí proporciona melhores condições, né? Para poder ser mais resiliente em relação aos impactos da pandemia, né? Isso de forma bem assim generalista, trazendo aqui, né, essa ideia de combinar espaços urbanos. É lógico que tem funções que é muito difícil a gente combinar. Por exemplo, as funções industriais, né, colocar uma indústria numa área residencial. Isso aí certamente causará, né, um impacto muito grande, né, um impacto à vizinhança, um impacto ambiental, impacto na qualidade de vida ali, né, é bem provável. Mas outras funções, outros serviços, né, por exemplo, como comercial, público, isso, né, junto com o residencial, então falando numa cidade compacta, né, ela acaba diminuindo, né, de forma bem geral, assim, a gente trazendo, né, uma importância disso, do bairro ter todas essas funções, sabe, dessas áreas das cidades terem todas essas funções juntas, acaba diminuindo a necessidade de circulação, né, pela cidade. E você acaba também não criando polos, né, de uma determinada atividade, onde, né, a gente suprime a oportunidade de outros lugares. Então, isso até por uma questão de diversificação, né, de questões econômicas, né? Então, ao invés da gente ter um bairro onde tem um supermercado, onde todo mundo sai da cidade para lá, a ideia é a gente ter, né, isso de forma descentralizada, né? Ter essa cidade mais compacta. E também está no sentido de diminuirmos, né, dentro do planejamento urbano, também, os vazios urbanos, né? Então, as nossas cidades têm uma característica, muitas vezes, por pressão do setor imobiliário, de crescer para fora, de crescer expandindo, né, aquela forma de desenvolvimento da cidade que eu coloquei para vocês aí, quem conseguiu assistir a aula ontem, né, uma forma dentro da regra do jogo, vamos dizer assim, né, e também, né, dentro da perspectiva imobiliária do setor do mercado, que é sempre buscar espaços, né, áreas mais baratas para se tornarem aí áreas a serem parceladas, loteadas, tornadas em bairro. Então, nas periferias, nas regiões mais afastadas, tende a ter essa característica de terrenos e áreas menos valorizadas. Então, o setor imobiliário, né, por uma questão econômica, de viabilidade econômica, busca. No entanto, a gente vai expandindo a cidade, e com isso a gente também vai ter que expandir os serviços públicos. E para oferecer serviços públicos, falando aqui dos elementos básicos da cidade, né, onde a engenharia ambiental atua, a gente então precisa de lançar infraestrutura. Então, isso eu acho que é uma relação muito importante com o curso, que eu, nesse primeiro momento da disciplina, eu friso muito com os alunos, sabe? A relação, de sistemas urbanos, então a gente tem pelo menos dois elementos ali. Nós temos, então, nesses sistemas, infraestrutura, que é a parte física desse sistema, do sistema viário, as vias, né, todos os equipamentos das vias ali, sistema de sinalização, do sistema de saneamento, que nós vamos ver, de energia e de comunicações. Então, esses sistemas, ele tem a parte da infraestrutura, né? Ele tem essa coisa física para, então, atendermos com serviços. Então, isso que é uma coisa importante ter essa compreensão. A gente, então, lança essas obras, faz essas obras de engenharia, depois opera isso, né, gere isso com essa finalidade, com a finalidade de
ofertar serviços públicos, tá bom? Então, já trago esse primeiro destaque, assim, em termos de oportunidade na engenharia urbana, né? Vocês vão estar trabalhando com projetos dessas infraestruturas, né? Então, projetando uma via, projetando rede, projetando áreas de escoramento, né? Todas essas obras de geotecnia, então projetando todas essas obras de infraestrutura urbana, mas também podendo atuar na forma de acompanhar construções dessas obras, né? Vocês vão ter conteúdo voltado também ao aspecto construtivo, e também, que é no meu ver, né, no meu ponto de vista, em relação às engenharias, como eu disse na primeira aula, né, eu tive a oportunidade de atuar como gestor público e chefiando uma equipe grande de 3 secretarias municipais, né, então, assim, eu vi ali a necessidade de ter um profissional já a nível de graduação com uma compreensão holística desses sistemas. Então, eu não entendia muito da parte do planejamento, do ordenamento do espaço urbano, outro entendia muito da parte construtiva de vias, outro entendia muito da parte do saneamento, mas era muito difícil, né, eles entenderem essa dinâmica, que não fosse com o tempo. Lógico que o profissional, né, atuando ali naquela área, com outros setores, ele vai absorvendo também essa necessidade de compreender e de relacionar com os outros setores. Mas não tinha, né, um profissional que tivesse essa visão integrada, né, essa visão holística da cidade, né? Pensar, olha, lançar uma rede de água ali para atender uma rua, para atender umas casas, mas não pensa que aquilo pode causar também um certo impacto no sistema viário, né? O que melhora de fato, né, a urbanização para as condições de vida, a habitação e tal. Então, esse olhar integrado, ele é um olhar muito importante, né? E que traz, então, como eu estava falando, essa outra função da engenharia ambiental, da engenharia urbana, desculpa, que é a da gestão desses serviços públicos, projeto, execução e gestão. Então, vocês vão ver muito essa parte da gestão, como gerir esses sistemas urbanos, né? Gerir do ponto de vista da organização do espaço urbano. Vocês vão ver numa linha aqui do curso, que é o ordenamento territorial. Eu acredito que os professores, né, dessa área trouxeram essa palavra para vocês lá na aula inaugural, né? Então, tem essa linha muito forte do curso, né, que a gente às vezes denomina como planejamento urbano, mas esse planejamento urbano, não somente do ponto de vista de organizar o espaço, olha, quais vias que a gente vai ter ali, a circulação, quanto que eu preciso de uma área verde para aquela área do bairro, quais são os espaços públicos que precisa, né? Qual que é a permissão para verticalizar. Então, tem toda essa organização, mas tem também, dentro desse planejamento, uma compreensão e uma execução da funcionabilidade dos próprios sistemas urbanos, que aí cada área vai, então, abordar isso com vocês tecnicamente, tá? Vocês podem levantar a mão, pode participar aqui no chat. Eu prefiro que levante a mão, que aí fica mais fácil a gente participar vocês, tá? E aí, a qualquer momento, vocês podem, né, participar. Então, o Felipe aqui está levantando a mão. Felipe, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Professor, deixa eu te perguntar, em questão das áreas verdes, eu quero saber a relação com espécies nativas.
Joia. Então, dentro desse planejamento urbano, né, assim, a gente conhece alguma coisa relacionada a isso, mas eu não sou o profissional, um engenheiro florestal, nem o biólogo, para te falar. A gente conhece algumas espécies já que são bem típicas, que podem ser, né, utilizadas em espaços públicos, né, que talvez esse é o maior problema, sabe? Então, assim, tem algumas cidades que têm código de arborização urbana, que é uma questão bastante interessante do ponto de vista aqui da engenharia urbana, vocês ficarem atentos, por mais que a gente não vá, né, trabalhar, né, com essa questão do plantio, com, né, a questão da gestão, né, da questão florestal, né, que não é essa atribuição, mas vocês vão ter que conhecer, sim, algumas espécies, né, para poder aí, pelo menos, orientar na cidade, né, dentro dos códigos urbanísticos. Então, faz parte desse código urbanístico também o código de arborização urbana. Naturalmente, que para definir esse código, vocês vão precisar ali de um auxílio da colaboração, da participação, como eu disse, de um engenheiro florestal, de um biólogo, né? Então, assim, o importante é a gente entender que não é qualquer espécie que é adequada para a área urbana, não. Então, a gente teve, né, assim, em alguns casos, muito essa visão, né, e a gente viu isso no relatório. Então, vamos pegar alguns pontos do relatório, né, que ele colocou lá essa importância, né, por exemplo, dessa relação da qualidade do ar. Vocês viram isso lá? Que a qualidade do ar de algumas cidades podia impactar, se não me engano, até 15% na gravidade da Covid nas pessoas. Então, um ar mais poluído gerava, em alguns casos, né, em cidades onde tem uma poluição do ar maior, uma probabilidade de gravidade da Covid 15% maior do que aquelas cidades onde não tinha essa qualidade do ar pior, né? Então, olha só que interessante isso, né? Então, indiretamente, essa qualidade do ar também ela impacta nessa condição da qualidade de vida das pessoas e aí nessa resistência em relação ao vírus, principalmente na resistência, né? Porque a qualidade do ar, né, esse ar mais poluído, quem vive em cidades, né, maiores aí depois pode trazer algum relato em termos assim de medidas que vem aí nas cidades em relação àqueles períodos que estão a qualidade do ar pior, né? Então passa desde da questão do rodízio de veículos, né, até mesmo suspensão de aulas, em alguns casos, de algumas atividades, né, quando o ar está muito seco, quando o ar está muito poluído, né. E nessa questão da poluição, então, muito se acreditou que vamos, né, tornar a cidade verde a qualquer custo, né. Eu sou um ambientalista, eu preservo, antes de tudo, né, a questão ambiental, lógico que ela em consonância com a sobrevivência humana, né? Mas a sobrevivência humana ela está relacionada também com a sobrevivência ambiental. Então, se eu quero sobreviver, se eu quero uma humanidade, né, sadia, que sobreviva, eu tenho que preservar o meio ambiente, né? Então, a questão, né, das árvores no espaço urbano já me trouxe algumas preocupações, algumas exemplos, vamos dizer assim, algumas experiências, sabe, que me fizeram refletir. Então, muitas vezes as pessoas chegavam lá, a árvore está destruindo a minha calçada, a árvore está sujando a minha calçada, né? Coisas, olha aqui, né, que diferença, né? Então, que a questão de uma árvore de grande porte, ela causa um impacto ali nas áreas públicas, né, calçadas, mesmo em canteiros, né, que o sistema de raiz dela, né, as raízes, muitas vezes começa a atingir a infraestrutura. Então, ela pode atingir lá tubulações, então muitas vezes eu já vi, né, ter problemas com tubulações de água, esgoto,
drenagem, sistema de cabeamento que passa subterrâneo. Então, tem essas, né, interferências, né, em lugares onde tem uma probabilidade, né, de eventos climáticos mais severos, com ventanias mais fortes e tal. Então, essas aves de grande porte, elas também podem causar impacto nas redes aéreas, né? Então, quando, né, tem um galho ou uma árvore que cai. Então, a gente tem que pensar, né, sempre em conciliar a questão da necessidade. A gente precisa desse equipamento importantíssimo para a melhoria da qualidade de vida da cidade, como vocês viram lá no relatório, né, que são soluções baseadas na natureza. Uma das primeiras, né, soluções colocadas ali, né, para esse enfrentamento aí, para um futuro, né, mais sustentável, como está colocado ali no relatório, né, sustentável tanto do ponto de vista social, econômico e ambiental, né? Quando a gente falar sustentável, a gente tem que colocar na balança esses três interesses, né? O social, o econômico não é para gerar riqueza para poucos. Quando a gente fala, né, econômico, viabilidade econômica do ponto de vista da sustentabilidade, não é para gerar riqueza para uma empresa e para um empresário, é para distribuir riqueza, né? Então, gerar essa economia distribuída, né? E o interesse ambiental, né? Então, sustentabilidade tem que estar sempre conciliada com esses três aí, né? Então, lá se coloca, né, no relatório, né, essa necessidade de utilizarmos, né, sistemas baseados na natureza e coloca, né, essa necessidade de espaços verdes na cidade, até para a gente melhorar tanto a qualidade do ar. Então, olha só, olha que equipamento importante para as cidades, né, que a árvore faz para nós, né, praticamente um equipamento de despoluição e de produção de oxigênio, né? Então, além dela retirar, né, o poluente mais impactante que a gente está tratando no momento na humanidade, né, que é esses poluentes oriundos aí da queima dos combustíveis fósseis, que está, assim, impactando todo o clima do planeta, e isso impacta o resto todo, né? Não é só o clima, gente, né? Não é só falar que a temperatura está aumentando, as chuvas estão tendo um regime diferenciado. Só meio grau que aumentar na temperatura muda a dinâmica do planeta todo. Então, não é só lá no bichinho que vai ser impactado, não. É na dinâmica da cidade, né? Na dinâmica de todos nós. Então, a árvore, voltando aí, né, mais especificamente, ela tem essa função importantíssima como um equipamento urbano, se a gente pensar dessa forma, né, sem ainda pensar na questão da biodiversidade, né. Então, quando a gente tem ali, né, um conjunto maior de árvores, a gente então tem naquele espaço também uma condição de biodiversidade mais equilibrada. Então, a gente tem outros animais, então isso vai criando uma cadeia de qualidade ambiental também muito importante, né? Mas a gente tem que entender que não é qualquer tipo de porte arbóreo que pode ser implantado em qualquer lugar da cidade, principalmente nesses espaços compartilhados, que são, né, essas áreas públicas, como calçadas, né, canteiros, etc., tá? Então, assim, tem uma série de espécies de árvores bastante já, né, consolidadas, não vou saber te falar aqui quais são, inclusive participei até de projetos assim, para elaborar uma cartilha de arborização urbana, mas eu trabalhava mais a parte da organização e os biólogos e a turma da engenharia florestal na identificação mesmo das plantas, né? Então, depois você me passar no e-mail, eu posso até te enviar esse guia e tal, né? Mas, dentro do conjunto de organização do espaço urbano, vocês vão ter que considerar isso. Poucas cidades têm um código de arborização urbana, que é falando, olha, quais são as árvores que a gente permite plantar, por exemplo, na calçada, nas vias públicas, nas vias que eu digo, né, nos canteiros, né, e até mesmo dentro de certos setores da cidade, dentro do lote, né, que a gente tem, né,
podemos estar passando ali por dentro do lote, de forma subterrânea, um cabeamento, uma rede e tal. Então, essa regulamentação, né, não somente do tipo de árvore, assim como também o seu porte, qual que é o distanciamento que tem que estar, por exemplo, na calçada, do início do lote. Então, todas essas regras é muito importante a gente considerar dentro desse planejamento urbano, né, para não criar esse conflito e depois a gente tem que passar por isso, né? Ó, a árvore está sujando a minha calçada. Então, passa até para uma questão de orientação para as pessoas, né? E depois, né, às vezes, quando você precisa lá de fazer o serviço de poda, e às vezes até de fazer uma poda drástica, que o pessoal fala, né, nessa manutenção, tem que retirar a árvore, né? E aí, aquilo, quem está ali próximo, né, mora próximo, está surtindo o efeito de um impacto da raiz, né? Foi culpa da árvore, foi culpa de quem plantou a árvore lá, né? Que não sabia que aquele tipo de árvore poderia ser plantada ali devido ao seu porte, né? Mas aí, aquela pessoa está sofrendo aquele impacto, mas se um passa ali e vê cortando a árvore, ela, né, já vai fazer o comentário, já vai criar aquele impacto, aquela repercussão, melhor dizendo, negativa. Olha, está retirando uma árvore tão frondosa, uma árvore tão bonita e tal. Então, assim, tem essas dicotomias, né, que a gente tem que saber tratar de acordo com cada situação na cidade. Tá? Aí o Felipe, né, que tinha perguntado qual o tipo de árvore, né, talvez o mais importante para a engenharia urbana é entender isso, né, e também, é lógico, conhecer alguns tipos de árvore e tal, mas essa indicação mesmo da árvore, a gente tem que entender qual que é a nossa atribuição, né, e deixar os outros profissionais também atuarem, né. Então, no caso, um engenheiro florestal, um agrônomo, um biólogo, né, sempre é melhor indicado para poder ajudar a criar esse código de arborização urbana, né. Mas vocês têm que entender que ele é importante para a cidade. Poucas cidades têm. Depois me pede lá, me lembra que eu envio para vocês. Eu envio para vocês a lei lá que a gente tinha na cidade e depois os guias e regulamentos que nós criamos para orientar o cidadão, desde no tipo de árvore até como ele plantar e etc. Tá? Nós tivemos... Quem que levantou a mão? Teve alguém que levantou a mão aí, gente? Fui eu, professor. Eu estava querendo falar também em questão das árvores frutíferas, os animais que migram para o centro urbano, na época de fruta. Muito bem lembrado, né? Então, essas funções todas... Então, é aquela questão da biodiversidade que eu te falei, né? Que eu falei antes. Então, tem a função, né, primária ali da árvore de fazer a fotossíntese, que ela absorve o CO2 e libera o oxigênio, que para nós é duplamente, né, favorável, e tem essas outras funções, mas principalmente quando tem a espécie adequada, né, e tem mais, né, tem um corredor que a gente fala, né, um corredor ecológico, quando tem mais espécies para gerar um ambiente mais favorável a esses animais, a essas espécies terem ali como também um habitat, né? Tem uma pesquisa, né? Mas tem um programa, se eu não me engano, era do Discovery ou do History, eu acho que é do Discovery mesmo, que eu vou procurar para enviar para vocês, acho que eu mostrei para os outros alunos, que era a quantidade de vida que tem na cidade além dos humanos. E que todos esses animais, né, têm uma relação com a cidade, esses outros, né, inclusive animais que, quando a cidade está próxima de uma área mais conservada, né, então os animais silvestres também têm uma relação forte, né. Então, a gente tem também esse cuidado, né, com os animais. Então, a cidade não é só para os humanos, né? Até mesmo para melhorar a qualidade de vida nossa, né?
Então, a gente tem que ter o controle, às vezes, biológico de alguns vetores de doenças, né? Que, inclusive, esse é o problema originado aí da pandemia, né? Que foi essa devastação ambiental, né? Desse aumento da cidade, dessa redução de áreas verdes da cidade, né? Desse momento que a gente coloca, né? Mais próximo o homem de certos vetores, né, que estão ali, de certas doenças, né, de certos vírus, bactérias, que ainda não são nem doenças, né, que estão ali nesses animais selvagens, que estão ali nessa área ambiental, né, afastada de nós. Então, na medida que a gente vai crescendo, né, expandindo essa cidade, expandindo as nossas atividades, né, mesmo de caça, né, a gente então vai colocando, né, mais em contato, né? Então, esse impacto ambiental causado, né, pela essa forma de desenvolvimento que a gente tem humano, desenvolvimento urbano, né? Então, levou a esse contato, a esses, né, esses vírus, né, no caso, né, o SARS-CoV aí, né, através, né, de um vetor aí, de um animal, né, mas que foi em função dessa expansão nossa, né? Então, a gente tem que saber, né, dessa função de controle biológico, né, mas também dessa interação biológica com, né, animais que têm tantas funções e também têm o direito, né, de viverem, né, em conjunto, né, e de compartilhar alguns espaços conosco. Vamos lembrar mais de alguma coisa aqui. Alguém lembra de algum ponto assim né, que te trouxe alguma reflexão, até mesmo para analisar, né, do ponto de vista da sociedade, né, o que você viu ali, né, nessas alterações da pandemia? Ninguém? Será que na cidade onde vocês vivem tiveram aí esses impactos, né, da pandemia, nessa dinâmica da cidade, tiveram, né, experiências como lockdown e outras mais? Alguém poderia, assim, trazer para nós, né, que viu, né, na mudança da sociedade, pontualmente, por exemplo, com um lockdown, ou mesmo depois, né, para manter, né, esse combate, essa redução, né, da disseminação do vírus, e ao mesmo tempo para manter os sistemas urbanos funcionando, né, para manter, por exemplo, sistemas de transporte. Alguém viu alguma mudança, por exemplo, nessa questão dos sistemas de transporte, ou mesmo na mobilidade urbana? Ninguém viu? Tem que participar. Isso, pode falando, gente. Pode levantar na mão, tá? O Felipe e a Paloma, eles que levantaram, pode falar. Pode falando aí. O Felipe levantou primeiro, a Paloma. Pode abrir o microfone e falar. Ô, professor, levantei sem querer aqui, desculpa. Então, com relação ao transporte público, eu acho que de uma forma geral no nosso país, acho até muito discrepante isso, a questão da redução da quantidade de ônibus, né? Porque a população, principalmente a população carente, depende dos ônibus. Muitas pessoas não ficaram em casa, aí a gente vê, né? Ouro Preto a cidade ficou mais parada, mas acompanhando assim pelos telejornais, Belo Horizonte, por exemplo, o metrô super lotado, ponto de ônibus super lotado. Então, achei muito discrepante, muito incoerente essa redução. É lógico que a empresa está olhando o lado dela, do custo-benefício, né? Vamos reduzir os horários que vão ter menos pessoas rodando, mas menos pessoas rodando que ainda assim causam superlotação. Então, com relação a lockdown, o transporte público, eu acho que não deveria haver essa mudança, principalmente nos dias úteis,
porque não ajuda em nada no controle, né, da disseminação da Covid. Agora, falando de Ouro Preto, com relação a, né, nosso departamento lá de fiscalização de posturas, o departamento teve muito ativo aí nessa questão. Eu percebo que em Ouro Preto, vamos esquecer turista, né? E algumas festinhas clandestinas, em Ouro Preto as pessoas, elas respeitam mais, né? Quando falar, vamos fechar o comércio, você não vê muita gente circulando nas ruas, não. Eu moro aqui em Mariana, aqui já é diferente. Professor, não sei se eu respondi, né, o que o senhor estava, né, está dentro do que o senhor Ótimo, estava falando, respondeu mas eu sim, pensei, Paulo. é uma visão que eu tive desse momento de lockdown, né? 2 pontos muito importantes que você apresentou para nós, certamente outros colegas também já observaram, né? Tanto essa característica, né, esse comportamento que Ouro Preto também apresentou, mas também esse outro ponto de vista que você colocou, essa outra observação, que é da redução, né, dessa redução do transporte, no momento onde a gente vê que a forma, né, uma das mais colocadas de disseminação é o próprio transporte, né, a forma que a gente coloca, né, as pessoas para fazer o transporte, ainda mais reduzindo o número de veículos, né, de circulação e tal, né, ao invés da gente, né, aumentar, né, o transporte, vocês vão aí debater bastante com os 2 professores da área, que é o professor Vitor e a professora Bárbara, e eles vão colocar para vocês que sempre, né, o sistema de transporte, ele vem sendo questionado, né, não somente o tipo de transporte, mas a quantidade, né, que é colocada de linhas, de veículos, principalmente nas grandes cidades, né, gente? Quem já morou numa grande cidade sabe como é difícil viver numa cidade onde você fica 2 horas, né, dentro de um ônibus para circular num trajeto que, às vezes, em 15 minutos, né, quando não está naquele período do rush ali, né, do início do dia, do final do dia, é possível fazer, né, em 15 minutos, e aí devido, né, a esse congestionamento, esse mundo de veículos que a gente coloca, né, de veículos para poder transportar 1, 2 pessoas, né, então a gente enche muita rua com isso, e naqueles que de transporte coletivo são poucos, então a gente aglomera muito ali dentro, né, umas coisas assim, né, impressionante do comportamento nosso, né? Então, sempre é questionada essa questão, e na pandemia, né, a gente vê que a mobilidade urbana, ela tem uma importância enorme nessa questão do combate, né, da disseminação do vírus, né. Então, a gente coloca ali as pessoas aglomeradas, né, para passar por esse tempo todo aí juntos, né, e em veículos que às vezes, né, são fechados com ar-condicionado e tudo mais. Então, a mobilidade urbana ela é um ponto central, né? E aí, olha só como é que isso tem uma relação também naquela questão de cidade compacta, né? Então, essa necessidade da pessoa sair, né? A gente foi expulsando, né, uma classe social que é aquela que é a classe que trabalha na mão de obra, né, do comércio, dos serviços no geral, expulsamos elas para as periferias da cidade. E aí depois precisamos dessa mão de obra para vir trabalhar no interior da cidade, né, da cidade. Então, essas pessoas têm que fazer todo dia essa viagem, né, de um ponto ao outro, e isso é ruim para a gente pensar em cidade, mesmo em cidade pequena, né, a gente tem que cortar todo dia a cidade, mesmo Ouro Preto, né, que não é uma cidade grande, que não tem um núcleo urbano grande, quando a gente compara outras cidades aí no país, né, cidades aí acima de 500 mil habitantes, então, mas todo mundo sabe, atravessar o Veloso até o FOP, nos horários de pico, quanto tempo que geralmente vocês gastam aí, hein? A Paloma e outros, né? Às vezes mais de meia hora, não é? Eu já gastei mais de meia hora para sair, né? Por exemplo, passar ali do Veloso, de um ponto ao outro, né?
Então, em função dessa mobilidade urbana nossa também, né, e essa distribuição na cidade, ela tem que ser mais compacta desse serviço, a função da cidade. Então, a gente planejava muito, pensava muito em cidades, ó, em setores, né? Ali é o comercial, ali é o residencial, e aqui é o setor, né, público, né, de serviços públicos. Então, essa questão de setorização da cidade causa essa demanda maior de deslocamento, né? E aí a gente já tem uma dificuldade danada desse deslocamento em função do modal que a gente aplica, que é esses tipos de modalidade de transporte que vocês vão ver lá, que muitas vezes a gente não diversifica, é só o ônibus e às vezes não tem nenhum ônibus. Muitas cidades a gente não tem, né, o transporte público com esse tipo de modalidade, né, e aí dificulta mais ainda, né, mas mesmo quando tem só esse, que é o ônibus, né, a gente vê todos esses conflitos e tudo mais, né. Mas alguém, gente, lembra de algum outro ponto que gostaria de destacar aí do relatório, que, né, que observou também em sua cidade, ou que viu diferente? Deixa eu ver algum outro ponto que eu anotei. Assim, eu acredito que vocês gostaram de ler lá. Diego, diga, Diego. Bom dia, professor, tudo bem? Mais ou menos, cara. Estou numa sinusite brava, e não é Covid não, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu estou numa sinusite aí que está meio difícil hoje. Mas diga, meu caro. Logo passa. Eu reparei também que como as pessoas estão um pouco mais em casa, direto e reto, vamos aqui, eu moro no distrito de Cachoeira do Campo. Pelo menos o controle da coleta de lixo aumentou, só que a produção de lixo aumentou mais ainda. Não sei se devido ao fato das pessoas estarem em casa e cada vez mais indo no mercado, comprando mais coisas, só que muito mais embalagens, está aumentando cada vez mais a produção de lixo. E outro dia, de vez em quando, eu faço umas trilhas. Eu estava fazendo uma trilha lá perto de Saraminha, ali onde tem eles falam bota fora, e eu vi que a situação está extremamente desesperadora, porque em comparação a antes, o lixo que era produzido em um dia parece que dobrou. Certo, é bem interessante, né, essas observações aí que você está fazendo, né? Não precisa agora. Aí, desculpa, gente. Então, assim, eu vi alguns posicionamentos de setores que coordenam, né, a gestão dos serviços, por exemplo, de saneamento, sabe? Por exemplo, do setor lá de água e esgoto, né? Então, por exemplo, a Sabesp em São Paulo, ela fala que mesmo com, né, as pessoas ficando mais em casa, principalmente no início da pandemia, né, onde a gente teve mais restrições de circulação, ela fala que não teve um aumento tão assim significativo do consumo de água, porque, né, todo mundo passava o dia inteiro fora, né, começou a ficar o dia inteiro em casa, então tende a ter um consumo maior, né, natural. Mas ela falou que, em função dessa economia, vamos dizer assim, desse não gasto que não tinha, por exemplo, lá no setor produtivo, né, de onde a pessoa trabalhava, então acabava se equilibrando, sabe? Mas em relação ao resíduo, né, realmente eu vi alguns posicionamentos colocando que tinha um aumento, principalmente dos descartáveis, né, e que, ao mesmo tempo, começou a ter também restrições, né, da coleta do resíduo. Isso foi um problema muito assim, colocado no início da pandemia, porque, veja bem, foi, né, no início, vocês vão lembrar, era muito considerado, né, uma forma de transmissão por objetos, né, a transmissão por objetos, por isso foi foi colocado uma preocupação muito grande, essa necessidade de higienização das coisas, né, com álcool 70, né, e no caso do resíduo, foi criado até um protocolo, e aí eu já vou fazer aqui um merchan, né, de um projeto que a gente desenvolve, que se chama Saneamento Sustentável.
Nesse período da pandemia, eu vou colocar aqui no chat o site nosso, um site do projeto da engenharia urbana, que eu coordeno de extensão, pesquisa e ensino, que a gente, então, trabalha com práticas de saneamento do ponto de vista sustentável, e a gente, nesse período da pandemia, desenvolveu uma cartilha para as pessoas lidarem de forma mais sustentável com saneamento, inclusive nesse período da pandemia. E aqui a gente traz, então, uma recomendação, né, umas dicas, né, que são dicas aí, mas dicas no sentido aí para as pessoas adotarem mesmo, né? No sentido do resíduo. Então, como foi considerado, né, com uma forte fonte de transmissão os objetos, então o resíduo poderia ser uma fonte também de transmissão. E aí a gente traz aqui, por exemplo, uma dica para fazer quarentena do resíduo reciclável antes de ser descartado, né? Porque a forma que o pessoal da coleta seletiva trabalha com ele, né, que leva isso lá para o galpão da reciclagem, aí lá eles fazem a triagem deles, o pessoal usa máscara, usa EPI e tal, mas eles abrem todos os sacos e separam, né, o papel, papelão, plástico, vidro, então tem um contato ali, por mais que esteja, né, com o EPI, mas tem um risco muito grande, né, ainda mais lá no início, quando foi considerado como uma das principais formas de vetor, né, naquele momento se cogitava como mais forte do que a própria disseminação pelas partículas no ar, né, dos aerosóis aí, que hoje, né, é considerado como a forma mais, né, importante, vamos dizer assim, né, de transmissão, né, que por isso, inclusive, né, é justificado o uso da máscara sempre, né. Então, a gente coloca lá algumas dicas nesse sentido, de deixar o resíduo pelo menos 7 dias, né, na sua casa, antes de você descartar para coleta seletiva, em um ambiente lá, se você puder, inclusive, higienizá-lo com uma solução de hipoclorito, né, pegar um pouquinho de água sanitária, né, misturar com água e borrifar lá no resíduo, deixar numa caixa lá separado, no cantinho lá, e depois de uma semana encaminhar para a coleta seletiva. Então, essas iniciativas foram colocadas, sabe, em função dessa preocupação com esses trabalhadores, né, que estavam também na linha de frente, né, porque realmente as pessoas passaram a ficar em casa e por diversos motivos começaram, né, a gerar mais resíduos, né, e aí a gente, ao mesmo tempo, reduziu os serviços públicos em alguns casos, né, como foi colocado aí o serviço de transporte, muitos foram reduzidos, linhas, horários de ônibus e tal, né? E da coleta também, alguns lugares começaram a reduzir, inclusive a coleta seletiva. A coleta seletiva em muitas cidades ficaram suspensas por quase o ano todo, o ano passado, né? Se alguém lembrar de algum exemplo assim, depois poderia acrescentar aqui, por causa desse receio de contaminação desses trabalhadores, né? Então, infelizmente, essa não foi uma iniciativa, né? Principalmente a coleta do resíduo comum, né? Ou do resíduo que não é reciclado, né? Que acaba gerando aí nesse outro problema que você está falando, que é dos botaforas irregulares, né? Desses lixõezinhos que a gente vai criando nas cidades, né? Principalmente nas periferias da cidade, como você colocou aí lá em Saramém, então, um bairro na saída de Ouro Preto, né? E ali é um portal de entrada, inclusive, do turista que vem pela Estrada Real, né? Eu passei em algumas cidades há pouco tempo atrás, né? Cidades turísticas, inclusive, e na entrada dessas cidades, muito lixo, né? E resíduo da construção civil, resíduo também doméstico, então a gente vê muito lixo. E parte, né, vem dessa condição da redução da coleta do lixo também, né? No entanto, é preciso a gente também refletir sobre a forma dessa coleta do lixo, e aí, como sugestão de leitura também, já para uma abordagem importante urbanística da engenharia urbana, eu coloco para vocês, né, a sugestão de leitura dessa cartilha. Então, a gente fala ali de práticas para todo mundo realizar em termos de saneamento. Então, você pode pensar, isso aí
para a população no geral. Eu estou pensando como um engenheiro, uma engenheira, né, de projetar, planejar, mas ali está uma grande assim, visão de urbanização para as nossas cidades, que é colocada hoje como fundamental para a gestão das cidades, que é a gestão compartilhada. Hoje, a palavra, né, mais, talvez vocês me permitem a colocação, né, a palavra mais compartilhada, né, em termos de gestão de cidade, seria esse termo, gestão compartilhada. O que significa isso? Né? Significa, né, o governo descentralizar as prefeituras, né, descentralizar ali toda a gestão da cidade e participar mais do cidadão, participar tanto do planejamento quanto também da execução dos serviços públicos, das atividades da cidade. Então, incluir cada vez mais. E ali tem uma iniciativa, tem uma visão de urbanização nossa em relação ao saneamento, onde parte do problema do saneamento pode ser equacionado, foi o Diego, né, que apresentou esse problema, Diego, pelo cidadão também. Então, olha só, a gente gera em casa em torno aí de 50%, uma média brasileira, né? Em alguns lugares mais, outros menos, né? 50% do resíduo que a gente gera dentro de uma família típica aí no Brasil é reciclável. Em torno aí de 30%, 40%, às vezes também um pouco mais, né? É de orgânicos, então, né, resíduos orgânicos aí, restos de alimentos, né? E em torno aí de 10%, né? Um pouquinho mais às vezes também, os rejeitos, são os rejeitos. Então, se nós, usuários, partimos aí para uma compreensão de uso mais eficiente dos recursos de saneamento, por exemplo, com relação no caso do resíduo, né, que a gente está colocando aqui, se todo mundo fizesse coleta seletiva, a prefeitura, né, a coleta de lixo comum ali, ou de rejeito, teria pelo menos 50%, pelo menos aí, né, vamos colocar aí um potencial máximo, né, se todo mundo fizesse coleta seletiva, né, em casa, separasse o lixo, colocasse lá para coleta porta a porta, ou do pessoal da coleta seletiva, ou levasse nos pontos de entrega voluntária, né, a gente teria pelo menos 50% a menos de lixo a ser coletado pelo serviço público de coleta de lixo. Olha que impacto isso causa nos serviços, né? No ponto de vista, inclusive, da questão econômica, né? Então, a gente hoje tem um custo muito grande, por exemplo, para coletar lixo e colocar lixo debaixo da terra, né? Lá em Ouro Branco, em 2013, a partir de 2014, a gente começou a operar o aterro sanitário em conjunto com outros municípios da região, era um consórcio de municípios para um aterro lá, e aí o custo, né, com coleta, limpeza e disposição final em aterro, gerava uma coisa assim da ordem de quase R$500 por tonelada. Então, toda vez que ia um caminhão para o aterro, eu falava, olha lá, gente, aquele caminhão ali carrega 4 toneladas. Então, ali, nós estamos mandando R$500, né? Então, a gente está mandando ali, por tonelada, mandando ali R$8.000. R$8.000 está indo para aquele caminhão para enterrar lixo. Só a disposição do aterro, né, era em torno aí de 120. Hoje eu não sei quanto que está a taxa, mas deve estar variando em torno de 150. Tem alguns lugares que é R$200 por tonelada, só para dispor em aterro sanitário, né? Então, esse é o custo, né, dessa falta de compartilhamento do usuário, das pessoas. Então, a gente tem também que, né, orientar as pessoas, educar as pessoas, que elas atuarem nesse sentido, né, de participar, por exemplo, fazendo a coleta seletiva. Imagina se todo mundo tivesse, ou boa parte tivesse, uma composteira doméstica, para poder tratar esse resíduo orgânico. As cidades do interior, gente, a maior parte das casas, dos lotes, né, principalmente né, quem mora em casas, né, então aqueles terrenos onde não está verticalizado,
mesmo os verticalizados, prédios, condomínios, a gente geralmente tem uma área verde lá que dá para fazer uma composteira, né? Então a gente reduziria mais ainda esse resíduo. Então, numa condição utópica, imagina, a gente teria 10% só do lixo que a gente gera hoje para coletar, que é o rejeito, que ele realmente não teria condição da gente, né, fazer essa gestão né, ali nas nossas residências e domicílios. Então, parte por essa análise também, sabe, Diego? A gente orientar, não é simplesmente, né, cobrar do cidadão a qualquer custo. Primeiro, eu entendo assim, sabe, e eu acho que vocês vão passar por essa realidade, quem ainda não teve essa experiência de lidar com a gestão pública, com o serviço público, vai passar por isso e vai, né, eu acredito que vai passar por uma compreensão assim, que antes de cobrar, a gente tem que orientar e tem que educar. Né? Então, por isso que aqui na disciplina, o propósito maior dela é vocês elaborarem aqui uma cartilha para orientação da população naquelas, né, naquelas áreas aqui que a gente vai tratar da disciplina dos sistemas urbanos. Então, assim, importante, é tão importante quanto a gente fazer um bom projeto de engenharia, é fazer também essa orientação para os usuários desses serviços, né? Então, vocês vão ver em todas as áreas dos sistemas urbanos, todo o planejamento, toda a gestão urbana, é importante a gente fazer essa comunicação. Então, essa questão do lixo também foi uma questão, né, que ainda, né, ela vem sendo evoluída durante a pandemia, mas em alguns lugares a gente voltou com a coleta seletiva, né? Mas será que voltou, por exemplo, com a coleta seletiva de forma adequada? Eu vi algumas pesquisas colocando que o pessoal da área de limpeza pública tiveram índices, né, de contaminação da Covid maior do que outros setores de serviços públicos. E a gente sabe, né, muitas vezes, em que condição esse pessoal trabalha, né? Não somente, né, em função da falta de ferramentas e de EPIs para eles trabalharem, mas também a falta de padronização do serviço, né? Será que a gente precisa de coletar o lixo todo dia, né? Será que a gente não pode reduzir nesse padrão também de consumo? Então tem essa outra estratégia urbanística que hoje está sendo muito colocada para essa sustentabilidade. Nós geramos muito lixo, além de não cuidarmos do nosso lixo, esse é colocado por muitos como o ponto central, é que nós geramos muito lixo, muitos descartáveis, então o padrão de consumo nosso, né, não é limitar as pessoas de ter acesso ao consumo, pelo contrário, né, mas a forma que a gente consome de forma tão, né, descartável, ainda mais quando a gente não gera esse resíduo. Gente, mais alguém queria colocar algum outro ponto aqui do relatório, que fez uma relação aí com a realidade que viveu, da sociedade? Professor, eu não sei se entra em contexto isso também, a questão da energia, igual aqui no distrito de Cachoeiro do Campo, está sofrendo um crescimento muito rápido da população. Só que, não sei se foi estruturada a rede elétrica, e chega a um ponto que dá um horário ali entre 6 horas, 6h30, todo mundo chega do trabalho, quer tomar um banho, ou a um horário mais de relaxar, chega a dar um pouco de pique de energia. Então, todos esses serviços, né, como a gente colocou essa multidão em casa, né, e vocês viram, né, as notícias aí, colocando para o Sudeste, né, e para o Paraná aí, no estado do Sul também, essa gravidade do apagão, né, nós tivemos aí uma baixa disponibilidade hídrica de chuva de setembro até o início desse ano, né, e que os reservatórios, então, estão em níveis muito baixos, né? E aí, com certeza, né, a gente deve passar por alguma situação dessa, ainda mais vivendo esse momento onde que, as crianças, né, os jovens, todo mundo que estuda, está estudando em casa a maior parte, né?
alguns lugares, né, tem tido aula presencial, mas a grande maioria está em casa. Então, olha o consumo de energia aumentando. Muita gente trabalhando em home office, né? Então, a gente aumentou esse consumo residencial, com certeza, né? E, ao mesmo tempo, vivendo essa condição aí climática desfavorável, né? Que foi aí a recuperação dos reservatórios, né? Que estão no nível muito baixo, né? E aí a saída, gente, em termos assim de gestão, né? Pensando em engenharia urbana, que eu acho que é ponto inicial, é pensar nas energias limpas. Então, existe uma outra palavra, assim, não gosto de usar esse termo, não, mas vocês vão desculpar aqui, agora eu não estou lembrando de outro termo para deixar tão acentuado, mas seria uma palavra de ordem. A palavra de ordem hoje é a descarbonização. Alguém já ouviu falar nesse termo? A gente tem que incluir essa questão, já antecipo aqui que ela está no âmbito da questão das mudanças climáticas. Então, mudança climática é cidade. Vocês viram o relatório abordando isso, né? Abordando essa questão do clima, abordando essa questão da poluição das cidades, né? Poluição atmosférica, a necessidade da gente ter uma cidade menos descarbonizada. O que significa isso? E o que isso tem uma relação com, né, essa questão energética e com, né, a sustentabilidade das cidades? Alguém saberia me dizer alguma coisa a respeito? Pode chutar, viu, gente? Escola é o lugar para a gente errar. Se tem um lugar que aceita erro, é aqui. Então, errem sem medo. É lógico que busquem, né, sempre estudar, se preparar, mas não tenha medo de errar, não. Não podemos errar lá fora, que lá fora, se errar, né, os prejuízos são muito grandes. Aqui não, o professor reavalia, dá a nota depois de novo, ainda mais quando o aluno tem boa vontade, tem interesse, né? Então, nunca é problema errar dentro da escola. Pelo contrário, né? A gente aprende muito mais com os erros. Então, se alguém quiser dar um chutão aí, né, nesse termo, e olha só que interessante esse tipo de aula também remota, é que vocês, eu acredito que estejam, né, consultando aí no Google as coisas que a gente está falando aqui, né, não esteja consultando outras coisas e nem abrindo rede social, né, gente, que aí não dá, não perde seu tempo com isso agora não, tá? Mas alguém consultou aí, queria, né, trazer algum exemplo, alguma coisa assim, sobre essa questão da descarbonização, com essa relação da energia e tal? Não, ninguém quer falar por enquanto? Por enquanto. Depois eu tenho certeza que vocês vão, né, falar disparadamente, né? Mas é assim mesmo. No início a gente fica mais travado, envergonhado, que vocês estão começando o curso, mas pode ficar à vontade, tá? Então, quando a gente fala essa questão da descarbonização da economia, é a gente mudar essas fontes energéticas nossas que levam o carbono como o elemento principal aí, né? Então, esses combustíveis fósseis, com essa queima do carbono, né, gerando aí esses gases aí de efeito estufa, gerando todos esses particulados atmosféricos, essa poluição, né, que causa esse impacto que a gente está vivendo no planeta, que vai mudar, está mudando, já está alterando muita coisa, né, em todos os níveis, não é só lá o oceano vai aumentar o nível, aquele tipo de vegetação não vai existir mais, aquele bichinho que eu nem conheço também não, os corais de Recife, os corais lá da barreira de corais da Austrália, quem disse que um dia eu vou na Austrália? Mas isso aí, gente, os primeiros que estão são aqueles mais sensíveis, né, que estão sendo apresentados. Isso tem toda uma cadeia de consequência até chegar dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Inclusive, por exemplo, nessa questão da energia. É faltar energia, é faltar internet. Então, aí se dá um grito, né? Faltou internet. Às vezes faltou nem internet, faltou energia, a internet não funciona, pum, né? Então, a busca
né, por alternativas, né, que sejam energéticas limpas, né? Então, energias limpas, energias renováveis, né? Então, no âmbito da engenharia urbana, eu entendo assim que vocês, essa parte, né, de sistemas urbanos, vocês vão ter um conhecimento, né, do sistema elétrico, né, do sistema energético, melhor dizendo, né, mas vocês não vão trabalhar com projeto de sistema elétrico, né? Então, eu tenho o pessoal da engenharia militado para isso, né? O pessoal da engenharia elétrica, né? Que trabalha com isso aí. Mas, em termos de gestão da cidade, é importante conhecer, do ponto de vista, olha, para poder compreender dentro do planejamento quais são as fontes de energia que a cidade precisa, né? Que ela é abastecida. Então, a ideia é sempre tentar diversificar, por exemplo, para não ficar na mão de um sistema energético onde, né, teve uma crise, né, hídrica aí, então os reservatórios não estão vazios e tal, então tem o risco do apagão. Então a ideia é a gente diversificar e reduzir cada vez mais essas fontes, né, de contaminação, né, de poluição, que é né, as fontes aí que utilizam o carbono, né. Então, passa aí por energia eólica, que a gente vê muito no Nordeste, né? Se eu não me engano, tem colega aqui do Nordeste, não é isso? Que na primeira aula falou que... Eu lembro do Nordeste, agora não estou lembrando, mas tem alguém, gente, que mora em alguma cidade do Nordeste ou é do Nordeste? Não? Vou descobrir e depois eu falo, hein? Se não quiser se apresentar aqui, depois é pior, hein? Tô brincando, tá? Mas no Nordeste a gente tem né, já uma matriz mais diversificada, né? Mas infelizmente não é no Nordeste, o Nordeste que aproveita na maior parte desses campos, né? Desses sistemas eólicos que são espalhados aí na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Maranhão, né? No Piauí também, né? Então, boa parte dessa energia gerada ali pelos sistemas eólicos, os parques eólicos, elas são encaminhadas para outras regiões do país. Mas a gente vê esse aproveitamento do potencial. Então, a gente tem que entender essa questão da energia, né, das fontes de energia, e como que a gente pode fazer isso do ponto de vista do planejador urbano, né? É fomentar e colocar isso nas políticas públicas do município, né? Então, desde criar ali, de elaborar e de implantar políticas públicas como leis que incentivam, por exemplo, o uso de fonte alternativa. Então, uma que a gente pode ter na maior parte das nossas cidades, que não precisa de ter uma característica tão especial, que é essa lá no Nordeste que eu falei dos ventos lá para gerar energia eólica, é a energia solar, que a gente pode cada vez mais fomentar isso em nossas cidades, dentro do planejamento urbano, né? Então, a gente tem aí mais essa fonte diversificada de energia, que a pessoa, então, né? Eu lembro de um estudo que o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado estava fazendo em 2014, 2015, eles consultaram lá, né, a prefeitura na época, e aí minha secretaria que estava fazendo contato com eles. Eles estavam escolhendo algumas cidades em Minas Gerais para poder fazer alguns polos de energia solar, para poder... Só um minuto, gente. De energia solar, para poder usar como piloto, né, e depois fomentar isso, né? Então, era uma parceria com algumas empresas chinesas para a produção de placas, né, de energia solar no Brasil. Então, eles estavam querendo colocar essas placas, né, de forma experimental em ambientes assim bem diferenciados. Então, por exemplo,
em um antigo lixão, em áreas degradadas. Então, mostrar que poderíamos ocupar essas áreas, né, que a gente tem na cidade, inclusive, áreas aí desvalorizadas, áreas, né, onde a gente tem algum problema ambiental, para poder produzir energia. Então, fazer, né, uma reconversão dessas áreas também desse ponto de vista. E aí, na época, né, dos estudos que eles estavam fazendo em termos de potencial, eles colocaram, né, para a gente que Minas Gerais tinha um potencial de energético através da fonte solar, né, que era muito maior daquele país que mais usava a fonte de energia solar no mundo, que era a Alemanha. Então, a Alemanha era o país, né, naquele momento, que mais usava aí da energia solar, né, e o potencial nosso em Minas Gerais, que não é o maior potencial, né, do país, então, volto a dizer, o Nordeste tem um potencial também muito grande, né, outras regiões, né, mais especificamente no norte de Minas também, então, regiões onde tem pouca sombreamento, né, gera poucas nuvens, né, então isso tem um potencial maior. Então, veja bem, a gente tem um potencial muito grande e isso parte do planejamento urbano também, incentivar essas coisas, né, incentivar aí esses usos alternativos, sustentáveis, de energias limpas, para então descarbonizarmos a nossa economia, as nossas cidades, tirar, né, essa fonte de carbono aí como principal elemento energético, onde que a gente está com ela causando esses impactos. E tem uma outra questão bastante interessante em termos de gestão de cidade, né, que vale a pena a gente destacar, duas, na verdade, então. Uma seria a questão do transporte público. Então, como que a gente pode fazer isso, né? A gente vê que ainda, vocês vão discutir isso muito lá com o Vitor aqui nessa disciplina, depois com a professora Bárbara na parte, né, de mobilidade e transporte, essas fontes aí, né, de energia para os transportes. Então, elétrico, carro elétrico, né, as outras fontes aí renováveis e limpas para o transporte. Não somente o transporte individual, mas o transporte público também, né? Então, assim, a gente tem ainda um índice muito baixo de incentivo a essas fontes para o transporte, principalmente para o transporte público, né? Então, enquanto vários países, né, já anunciaram que o transporte público em 10, 15, até 20 anos não vai ser mais com fonte de carbono, né, não vai ser mais movido por fonte de carbono, aqui ainda a gente nem iniciou esse debate, né? Então, lá já está estabelecido o prazo, e a cada ano a frota vai sendo alterada em termos de veículos que usam aí energias renováveis, principalmente energia elétrica, né? Então, os carros elétricos, ônibus, os veículos elétricos. Então, essa é uma discussão importante para a gente também pautar nas nossas cidades, né, em termos de energia. E a outra é a iluminação pública. Então, que é um índice muito pesado para os serviços públicos. Então, o serviço de iluminação pública, ele é a cargo da prefeitura. É a prefeitura que gera esse serviço. A eletrificação das nossas casas, não. Nós temos uma companhia, né, que ela, às vezes ela é estadual, como no caso de Minas Gerais, a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Outros casos foi privatizado, né? Então, a gente tem uma companhia que presta serviço. Mas, no caso da iluminação pública, a prefeitura, então, compra essa energia, vamos dizer assim, dessas companhias, e contrata uma outra empresa para fazer a manutenção dos sistemas de iluminação. Então, ela tem que contratar isso. Então, assim, isso iniciou, se não me engano, no ano de 2014, 2013, essa responsabilidade direta para os municípios da iluminação pública, e isso incidiu numa questão de custo, né? Muitas cidades demoraram a criar aquela tarifa, então depois vocês conferem lá na conta de energia, qual que é a tarifa de iluminação pública do meu município, né?
Então, aquilo é para poder pagar a conta de luz, né, dessa iluminação, e também para poder pagar a manutenção, que é a troca de lâmpada. Ó, prefeitura, queimou a lâmpada aqui na minha rua, né? Então, é a prefeitura que vai fazer essa gestão aí. Ô, gente, só um minuto aqui que a minha bateria vai acabar. Deixa eu ligar aqui minha energia. Coincidência, né? Estamos falando de energia, aí eu olhei ali instintivamente aqui pro carregador aqui, né? No painel aqui do computador e vi que estava acabando a energia. Mas então, essa questão da iluminação pública, ela causou esse impacto, né, financeiro, porque muitos municípios não repassaram isso para o seu usuário, e aí teve que tirar esse dinheiro, né, do orçamento público, que era para usar para outras finalidades, para educação, saúde e tudo mais, né? Então teve esse conflito com a comunidade, com a população, até mesmo porque, né, muitas vezes faltou um melhor esclarecimento, né? Os serviços, gente, ó, antes de tudo, serviços públicos de todos esses sistemas urbanos que a gente vai tratar, né, a partir dessa infraestrutura que esses sistemas têm, eles demandam de um recurso, eles têm um gasto, eles têm um custo, né, melhor dizendo aí, para poder oferecer para o cidadão, para a população. Então, que vai desde a implantação, né, por exemplo, de uma rede, de uma via pública, passa pela manutenção daquilo, a infraestrutura que a gente lança, uma tubulação, por exemplo, de drenagem. Nós vamos abordar aqui depois, né, na disciplina, esse subsistema de drenagem. Então, vamos, né, levantar a questão de alguns custos. Qual que é o custo estimado para lançar aí 1 metro de rede de drenagem? Aquilo ali tem um tempo de vida. Então, teve aquele custo inicial e depois vai ter que ser feita uma manutenção, e essa manutenção parte, inclusive, para uma substituição daquele trecho da rede. Então, não é eterno a infraestrutura pública. A gente vê as vias públicas, toda hora precisa de ser recapeada, né? Naturalmente que muitas das vezes são iniciadas de forma, né, muito ruim a qualidade, então demanda mais manutenção, né? Mas às vezes é o recurso que tem, né? Então é difícil conciliar isso, né? O que é melhor do que eu posso fazer, né? Sempre é o possível, né, que é colocado, porque a demanda da cidade é infinita, inclusive, né? Então, não fugindo da questão, né, da questão da iluminação pública, né, ela, como os outros serviços, ela tem toda uma demanda de custo, né? Então, a prefeitura teve esse impacto financeiro, né, no primeiro momento, e depois muitas criaram uma lei municipal repassando essa tarifa aí na conta de energia, né, para o usuário. Então, tem essa importância, né, de vocês pensarem nisso, que isso está como responsabilidade da prefeitura, e também do ponto de vista de toda a questão de organização da cidade, né? A iluminação ela é tão importante, por exemplo, para funcionar o sistema viário, né, num período aí noturno, para termos os deslocamentos também, né, das pessoas por meio de outros meios, né? Bicicleta, né, do transporte aí a pé também, do meio, né, de deslocamento a pé, né, do transporte a pé não, né, do deslocamento, né, a pé, do sistema, né, de bicicletas, né, as ciclovias. Então, ela tem toda a importância aí para esse deslocamento que a gente tem da cidade, mas também para outras questões, por exemplo, como a segurança pública. Então, uma área onde a gente não tem uma boa iluminação, ela tende a ter problemas com segurança pública, que pode se tornar uma área ali de criminalidade, né? Então, tem uma relação com
as estratégias de melhorar a segurança pública na cidade também. Então, assim, a iluminação pública, do ponto de vista da gestão urbana, ela tem que ser pensada, né, por esses aspectos aí. E por aquele outro aspecto que eu coloquei para vocês também anteriormente, em relação à energia. A gente também pode pensar, né, numa iluminação pública mais sustentável, né? Então, algumas cidades, né, iniciaram aí, desde a utilização, por exemplo, de lâmpadas mais eficientes, essas lâmpadas de LED que consomem menos energia, tem uma iluminação melhor, né? Como também diversifica a fonte aí de energia, né, e também uma energia, né, do ponto de vista sustentável, às vezes ela é considerada também como mais barata, ou mais viável economicamente. Então, isso é uma importância aí da iluminação, né, como foi colocado, e eu fui, né, abrindo aí, né, essa interpretação, mas a ideia, nesse primeiro momento, é isso. Gente, tem mais alguém que quer colocar algum outro ponto aqui em destaque sobre isso, antes da gente terminar, que eu queria, então, passar para vocês aqui uma orientação sobre o conteúdo aqui. Então, para fecharmos o relatório, assim, em termos de orientação sobre ele, né, para uma leitura continuada de vocês aí e tal, eu só queria registrar, né, que ele tem lá como, né, tem quatro pontos, assim, que eu acho muito interessante de abordagem nele, né, para orientação dessa forma de planejamento urbano. É fato, a gente vai ter que pensar nas cidades, né, de uma outra forma a partir desse momento, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Vamos falar em planejamento urbano, vamos falar em ordenamento territorial, só do ponto de vista clássico, sem considerar. É difícil para nós, porque nós estamos vivendo isso ainda, mas nós temos que tocar nessa ferida, né? Então, nós temos que refletir sobre isso, tá? Então, é um ponto de partida para nós, naturalmente, que vocês vão aí ter contato com questões conceituais do planejamento urbano, mas, né, nesse momento aqui a gente quer que vocês, né, iniciem aqui o curso de engenharia urbana com a cabeça aberta para, né, uma nova forma de desenvolver nossas cidades, tá bom? Então aí, nesse sentido, o relatório ele traz 4 pontos aqui que eu acho que é bem legal a gente, né, então, ter esse coração aberto, vamos dizer assim, para essas nova forma de pensar a cidade, né? Que é o seguinte, um capítulo ele vai falar sobre repensando a forma e a função da cidade. Então, ele fala lá, né, que é esse primeiro capítulo que eu pedi para vocês lerem, o item 1 dele ali, que fala, né, dos sistemas regionais, fala dessa questão ambiental, né? Então, ele fala, então, dessa morfologia urbana, essa forma que a cidade vai se desenvolvendo em termos, né, da sua forma física, né, e uma preocupação sempre grande, essa coisa da expansão da cidade em termos de morfologia e também de ocupar esses espaços vazios dentro da cidade. Então, existem várias formas para a gente, então, melhorar essa condição da cidade ser mais compacta, né? Que a gente falou lá no início. Então, do ponto de vista, inclusive, da Covid, aí eu lembro de uma questão aqui que foi colocada no relatório, olha que interessante, muitas pessoas tinham um entendimento, ou mesmo uma impressão, né, talvez mais do que um entendimento ainda, mas uma impressão que áreas mais adensadas, então áreas com uma população mais concentrada, principalmente as grandes cidades, tinham uma tendência a sofrer mais com a pandemia. E eles observaram aí nesse levantamento com essas cidades aí, né, em todo o mundo, essas 1.700 cidades, que não é bem assim, que às vezes o que mais impactava para o aumento dos casos era a precariedade de alguns serviços públicos, dentre eles o transporte, moradias adequadas, falta de serviços de infraestrutura como saneamento básico. Então, remetia a quem, de novo? Remetia
aquela condição que, se eu não me engano, a Paloma colocou, né, da população mais vulnerável. Então, isso ficou mais agravado. Então, aquelas áreas que a gente tem uma urbanização mais deficitária, foi observado que são realmente áreas mais vulneráveis. E não adianta a gente, né, aquela região da cidade, a doença se espalha, e aquelas pessoas são a classe trabalhadora da cidade, né? Então, isso é uma questão muito importante para a gente pensar nesse urbanismo sustentável das cidades, né? Que não adianta a gente excluir, porque em determinado momento essa exclusão, né, vai gerar um impacto para todos na cidade. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Pode falar, Paloma. Ontem eu assisti uma reportagem no jornal que fala das periferias, né, das favelas de São Paulo, o percentual de vacinação na área nobre estava em torno de 23%, 26%. Eles até citaram o nome de 2 bairros lá que eu não me lembro. Enquanto que nas favelas está em torno de 5%, 6%, porque às vezes as pessoas não têm nem conhecimento da faixa etária da vacinação, que a vacinação está acontecendo e a questão das vacinas chegarem também nessas favelas. Então, entra nessa questão aí dessa vulnerabilidade, né? Da população mais vulnerável. Isso. Então, olha só, em todos os serviços, até esse mais básico, que é da informação, né, gente? E aí a gente não tem categorização da vacinação por classe social, não. O plano de imunização foi feito em função, né, de faixas de risco, né, em função do trabalhador, em função, né, das comorbidades, mas de faixas de classe social, não. Então, né, como você colocou aí, até da falta de informação, né, então isso gera um impacto para a cidade toda, né, depois. Então, a gente vive em comunidade, não dá para excluir, né, e um outro ponto interessante, né, do relatório é que vocês viram lá um breve relato de vários momentos históricos da humanidade, como as cidades se comportaram durante as pandemias, né? Então, essa coisa de lockdown, de isolamento, distanciamento social, isso não foi inventado agora, não. Isso tem lá desde as primeiras pandemias, né? Já tinha sido observado isso, mesmo sem ter a evidência científica para a coisa, já era compreendido. Então, a cidade acabou sendo remodelada, eu acho que é um ponto muito legal do relatório também, para vocês terem essa compreensão que as coisas vão mudar. O novo normal aí vai ter que ser considerado, né, elementos aí para essa funcionabilidade da cidade, desse ponto de vista, né? Então, aí, esse ponto do relatório eu chamo atenção, que é uma questão bem direta, inclusive com a disciplina aqui, né, que é essa função da cidade, a forma da cidade, né, e para ela se tornar, então, mais resiliente, é um outro termo importante, né, ela se tornar mais resistente, né, quando ocorrem algumas crises como essa da pandemia. E esse planejamento, né, como ficou evidente aí os impactos, né, ser mais inclusivo, né? Então, a gente incluir principalmente aquelas áreas menos urbanizadas, que é aquelas que vão estar mais sofrendo aí com os impactos dessa pandemia, impactos econômicos, sociais, né, e ambientais. Um outro ponto importante aqui do relatório, que ele fala sobre essa questão, né, ele trata sobre essa questão da pobreza sistêmica, da desigualdade das cidades, né, que é isso que a gente começou falando aqui, dessa vulnerabilidade, né, que a gente tem dentro da cidade, né, de alguns locais, né, de áreas, principalmente sitiadas em áreas não urbanizadas, né, então os impactos dela, como a gente falou aqui, né, e quais emergências, né, podem ser lidadas com isso. Então, essa exclusão, né, que a gente gera nesse modo de desenvolver cidades. E para os sistemas urbanos, não tem essa exclusão. Os sistemas urbanos, eles têm que ser oferecidos para todos, né, dentro da sua viabilidade econômica, né, atendimento de justiça social e a viabilidade ambiental também, né.
então, a gente reduzir essas exclusões, né? Um outro ponto também do relatório que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que é essa busca de uma nova economia urbana, né? Uma economia urbana baseada aí em uma condição mais compartilhada, né? E que ela sofra menos esses impactos aí de crises como essa. Então, uma economia que seja menos setorizada, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas o relatório tem muito mais a trazer, né? E então essa busca, inclusive, de tornar as economias mais fortes, inclusive através de uma economia verde, que é essa busca, por exemplo, da descarbonização, então a gente aumentar essas oportunidades também, né, da economia baseada nisso. E um outro ponto, que talvez esteja mais, né, relacionado aqui com o curso e com a própria disciplina, assim como o primeiro ponto, né, que fala da função e da morfologia, é esse quarto ponto que fala sobre a legislação urbanística e os arranjos para a governança. Então, como tornar essa governança da cidade de forma participativa e participativa de fato da comunidade, né? Não adianta o município ali, através da prefeitura, estabelecer alguma iniciativa, né, e a comunidade ela não está engajada naquilo, né? Então, muitos colocaram aqui, né, o engajamento que ocorreu, né, por parte dos moradores, né, foi colocado aqui no caso de Ouro Preto. Então, a comunidade tem que estar incluída para ela, então, participar dessa governança, né, e engajar nessas ações, né. E a legislação urbanística tem que, então, essas regras, a legislação que a gente coloca aqui, as regras urbanísticas, né, tem que rever, então, essas questões, né, que passam pelo planejamento da cidade, que vai desde a questão da setorização, na questão do transporte, na questão desses serviços urbanos, né? Então, passa por essa reorganização também. Então, esses 4 pontos que eu acho que vale muito a pena, né, a gente observar naquele relatório, né, nesse estudo. É um estudo, como eu falei lá no texto que eu coloquei para vocês, coordenado pela principal instituição no mundo que trata de cidades, que é a ONU Habitat. Então, ali tem representação de todos os países, né? Então, tem experiências experiências e trabalhos de cidades em todos os níveis, né, de desenvolvimento no mundo. Então, se hoje tivessem que almejar, né, alguma orientação máxima em termos de cidade, eu sempre observo o que tem, né, das orientações da ONU Habitat, tá? Mas é isso aí, gente. E aí, deixei para vocês lá no Moodle um arquivo do PDF, vou deixar também um vídeo depois, posteriormente, sobre algumas informações a mais da classificação dos sistemas urbanos, tá? Eu vi essa necessidade aqui hoje da gente abordar de uma forma mais contextualizada, né, de uma forma mais prática, usando esse relatório, que eu acho que é o que tem de hoje mais reflexivo sobre cidades e o momento que a gente vive, então não poderia deixar de tocar nesse assunto com vocês, né? Mas eu vou deixar, então, um vídeo para poder acrescentar aquela questão conceitual que eu deixei lá no PDF, que é a classificação dos sistemas urbanos. Então, é importante a gente, né, aqui, nesse primeiro momento, conceituar algumas questões, né? Ficar claro quais são esses sistemas urbanos, como que a gente classifica eles em relação à sua função, em relação à sua posição, né, e em relação também à o seu transporte, o meio de funcionamento deles. Então, esses 3 tipos aí de classificação dos sistemas urbanos que a gente vai tratar aqui, né? Então, olha, reforçando, sistema viário, né, que a gente inicia, então, a partir da semana que vem, assunto sobre, conteúdo sobre ele. Então, o professor Vitor inicia a partir de semana que vem, né, falando sobre o sistema viário com vocês.
Aí depois eu ia falando do sistema de saneamento. A gente tem ali 3 sistemas básicos, né, que compõem aí as redes de serviços, né? Então, que é o sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Depois a gente, então, tem um outro sistema, que é o sistema energético e o sistema de comunicações. Então, basicamente, são esses 4 sistemas, que é a infraestrutura básica, então, para a gente pensar nessa organização das cidades, e depois, então, vem essas normas, esse conjunto de ordenamento urbanístico, que a gente vai citar por último, que é o zoneamento da cidade, e aí eu hoje já trouxe para você aqui uma primeira reflexão sobre eles, né? Essa forma de zonear cidades em setores, aquilo lá é comercial, esse bairro aqui é plenamente residencial, somente, né, público e tal, setor público, isso causa todos esses transtornos que a gente falou aqui um pouco hoje, né? Então, essa forma de rever a cidade de forma mais compacta, de forma mais compartilhada, né? Ela é vista como mais viável, inclusive, em função do que a gente viu da pandemia, né? Que aquele relatório, que o relatório aí da ONU, né, traz para a gente com bastante informação e tudo mais. Ok, pessoal? Deixa eu fazer uma rápida chamada aqui, e aí eu libero vocês, tá? Aí a pessoa pode responder aqui no chat ou abrir o microfone e falar presente, tá bom? Ana Clara. Presente. Ana Anália. Presente. Ana Júlia. Presente. Bruno. Presente. Clarice. Diego. Presente. Emanuele. Presente. Fernando. Presente. Felipe. Francisco. Presente. Gabriel. Presente. Giane. Presente. Gustavo. Presente. Igor. Jordan. Presente. Laura. Presente. Lázaro. Luciano. Presente. Maria Eunice. Professor Lázaro está presente, tá? Ok. Maria Lemes. Presente. Paloma. Presente. Pedro. Rafael. Pedro Queiroz? Isso. Presente. Rafael também está presente. Beleza, Rafael também. Ô, Luciano, deixa seu microfone desligado aí, por gentileza. Desculpa. Joia. Rafaela, né? Falou presente? Presente. Rodrigo. Sayuri. Presente, professor. Rodrigo presente também, né? Maria Júlia presente. Opa, te pulei, Maria Júlia, desculpa. E o Vitor. Presente. Ô, professor, você fez uma chamada com meu nome, Felipe? Olha só, teve alguns que responderam aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Não, Felipe, eu acho que respondeu, não? Felipe está presente, né? Não respondi. Felipe presente, Clarice presente, Igor presente, Emanuele presente, Maria Eunice presente, Rafaela presente, Rodrigo presente, Maria Júlia presente. E o Felipe, que consideraram aqui no chat. O professor, Diga. não sei se você escutou, o Bruno. Beleza, Bruno presente. Ok, gente, eu não sei ainda considerar a presença de forma automática, mas eu acho legal também a pessoa, né,
se pronunciar aqui e tal, para mostrar que de fato está presente, né? Gente, qualquer outra dúvida, qualquer necessidade aí, né, em relação à disciplina, mesmo em relação ao curso e tudo, a gente está à disposição. Manda e-mail, né, pode mandar também lá no chat lá do Moodle, né? E aí, assim, a presença é até importante, porque quem não participa da aula síncrona, depois tem que fazer um resumo, né, dessa aula aqui em vídeo, tá? E por último, eu queria só lembrar, então eu vou deixar para vocês um vídeo para acrescentar aquele PDF lá, que traz, então, uma abordagem, né, conceitual dos sistemas urbanos, que hoje a gente trouxe aqui de uma forma mais ilustrativa e de uma forma mais real. Tá joia? Isso, o resumo, a Laura está perguntando, professor, o resumo da aula de ontem, eu mando por onde? Veja bem, toda aula que é gravada, que é a aula tal da aula assíncrona, então, vocês, quem não participa, todo mundo tem que fazer o resumo, ok? E aí, o prazo é de 1 semana. E aí, vocês podem mandar lá pelo chat do Moodle ou mandar pelo meu e-mail, tá? Mas o que eu vou fazer também para facilitar? Eu vou abrir lá uma atividade no Moodle para vocês encaminharem, mas o prazo, lembra, é sempre de 1 semana. Então, por exemplo, quem não participou da aula aqui hoje, né? Para ter a frequência da aula, vai ter que fazer um resumo. Aí o prazo é até terça da semana que vem. Da aula de ontem, né? Até segunda, às 23h59 da semana que vem, tá? E lá pelo chat, pelo e-mail ou por essa atividade que eu vou mandar, que eu vou abrir lá no Moodle. Aí vocês vão ver ela bem objetiva lá, né? Apresente aqui o resumo da aula, tal. Da forma que vocês colocaram o resumo da aula de terça-feira passada. Tá joia? E aí, assim que é possível, eu dou um retorno para vocês lá. Mas esses resumos, gente, não preocupe, assim, em estar fazendo certo ou errado, né? É importante vocês relatarem ali, é um resumo do que vocês estudaram. Então, a gente faz algumas observaçõezinhas e tal, né? Mas o importante é fazer o resumo, é estudar. Sabe aquela coisa de estudar fazendo resumo? É isso aí que é o objetivo, tá bom? Então, um abraço para vocês, se cuidem, né? E a gente vai conversando por aí, tá bom? Tudo de bom, então. Abraço, até mais. Professor. Oi. Oi. Alguém quis falar aí por último? Alô? Oi? Qualquer dúvida, então, pode mandar lá por e-mail, tá, gente?